Olá, eu sou Daniel Santana e venho mais uma vez aqui trazer parte da palavra de Deus para a edificação da sua vida. Eu vou ler para vocês parte do que está escrito na história da igreja primitiva, que é em Atos 2. Acompanhe comigo aí. Versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você pode ler a partir do verso 37, tá? Eu peguei só essa parte que eu quero estar focando mais no que nós acabamos de ler. Está dizendo aí que os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Os apóstolos foram homens que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, e as pessoas que foram só chegando a eles através da propagação do evangelho, foram aprendendo com esses apóstolos a maneira de viver. E havia temor na alma desses homens, desses novos convertidos. E por causa disso, os milagres, as maravilhas, os sinais aconteciam de grande proporção, porque era a maneira que eles conseguiam ver que de fato o nome de Jesus, o homem a qual os apóstolos pregavam, tinha o poder. Era a maneira deles entender que esse nome, o nome de Jesus realmente é poderoso. E aí você talvez pergunta, ou já tenha se perguntado, poxa, mas por que hoje não ocorre isso? Por que? Principalmente você que é cristão, ou já foi. Por que não acontece mais os milagres? Por que eu não vejo as coisas que a Bíblia diz que aconteceram no passado, hoje não acontece? Por que essa escassez? E eu estou fazendo esse vídeo justamente para te dizer que essa escassez está não no Senhor, não na fonte, mas está na maneira, no comportamento do homem diante de Deus. Notem que mais abaixo onde nós lemos, a palavra do Senhor diz que as pessoas que tinham propriedades, herdades, tinham fazendas, vendiam tudo e repartiam com aqueles que não tinham. Olha aí a maneira de servir a Deus com aquilo que você tem, aquilo que nós temos. Qual é a maneira? Olhar para aqueles nossos irmãos que não têm aquilo que nós temos, ou se nós temos em abundância, devemos repartir com aqueles que não têm. Talvez essa palavra seja dura para você, seja chata, porque você não quer dividir ou repartir aquilo que você tem com o seu irmão. Mas não tem outro jeito, querido. Você deve adentrar por esse caminho chamado Jesus, o Evangelho verdadeiro, e praticar isso. Se você não praticar isso, você está fora. Você não está em Jesus. E Jesus é o caminho. Mais adiante, no capítulo 4, também faz menção a essa palavra. Vamos ver o que está escrito? Versículo 32, do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que interessante. Quero separar aqui duas coisas no que nós dizemos agora. Primeiro é que as pessoas que tinham herdades, heranças, que tinham casas, fazendas, vendiam tudo e pegava todo o valor, todo o dinheiro, toda a moeda e depositavam aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira coisa que eu quis separar. A segunda é, os apóstolos pegavam todo esse valor e repartiam com aqueles que não tinham. Agora eu te digo uma coisa, meu caro amigo. Tá difícil, né? Mas alguém tem que começar a fazer a coisa certa. Tá difícil por quê? Porque quem tem, talvez você tenha herdades, tenha propriedades, não tem coragem de vender tudo e repartir com quem não tem. Principalmente em colocar no altar, depositar aos pés de alguém que prega a palavra de Deus. A outra parte é, quem é esse homem que pegaria um grande valor e dividiria com aqueles que não têm? Infelizmente está difícil.
abundante. Mas eu te aconselho, você que tem condições de ajudar outras pessoas, de repartir o que você tem, se você tem bastante, tem abundância, faça isso você. Eu até te aconselho a não confiar nesses homens fraudulentos que existem por aí, que vai pegar o valor do que você vai estar ofertando e não vai repartir. Então faça você mesmo, mas faça. Observe as pessoas que estão ao seu redor, que precisa de ajuda, que precisa de algo que você tem em abundância. Então reparte com essas pessoas e você vai estar agradando a Deus. Essa é a palavra para você hoje, meu querido. Faça uso dela, faça disso, dessa palavra, traga para a sua vida própria, faça acontecer e pode ter certeza.